E aí, pecuarista que está começando, que está querendo crescer, que está na atividade, mas quer mudar. Aqui é o Casal da Pecuária. A gente está aqui para te fazer uma pergunta que pode mudar a sua vida. Você quer começar na pecuária, mas não sabe por onde começar? Quer saber qual é o melhor modelo para quem está começando aí do zero? Ou que quer realmente mudar porque o resultado que está tendo não é satisfatório? E é isso mesmo que a gente está aqui para te contar. A gente recebe essa pergunta toda semana. Casal, eu devo fazer cria, recria ou engorda? E a gente tem uma resposta muito clara para isso, baseada em 13 anos da nossa experiência e no crescimento que a gente teve aqui na fazenda. A gente começou com 37 cabeças, só 37. E hoje a gente já está com em torno de 2.000. Não foi mágica, não foi sorte, foi foco, foi conhecimento, foi saber comprar certo, foi saber suplementar certo, foi fazer cálculo, foi reinvestir 100% do lucro no começo. E a gente quer compartilhar isso tudo com você. E neste vídeo a gente vai te mostrar por que a recria e engorda ela é melhor para quem está começando e para quem tem uma área pequena. A gente vai falar sobre compra, sobre suplementação, sobre números e a gente vai te mostrar que você pode começar com pouco capital. Então fica com a gente. E voltando aqui só para um adendo com relação à cria. Quem tem uma área superior a 200 hectares, é viável fazer a cria? Sim. Mas para quem está no início e para quem está começando com uma área bem pequena, com um número pequeno de capital, é demorado para ter o retorno. Por isso a gente indica a recria e engorda. E se você quer acompanhar a jornada do Casal da Pecuária, se você quer aprender com a gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos crescer junto. E aqui tem conteúdo toda semana de valor e de quem vive tudo isso na prática. Então deixa a gente te explicar. Quando você está começando na pecuária, você tem 3 opções aí para iniciar: cria, recria ou engorda. A cria é quando você tem uma vaca, que ela é a matriz, ela pare, aí você vai criar um bezerro até ele ser desmamado. Isso leva tempo, leva investimento em vaca e em reprodutor e também em infraestrutura. A engorda pura é quando você compra um animal já pronto, que ele já está recriado, ele já está se encaminhando para ficar totalmente bom de peso. Esse animal já está pronto para poder colocar carne e gordura, ele já está pesadinho. É só deixar ganhar peso aí por um tempo. E a recria é o meio termo. É você comprar um bezerro desmamado ou uma novilha um pouquinho mais jovem, com peso menor. E você vai trabalhar no ganho de peso até ela estar recriada e pronta para ser engordada. Essa é a fase do meio. E por que a gente escolheu recria e engorda? Porque é o modelo que te dá o retorno melhor de investimento. Quando você faz cria, você está com o capital travado no pasto por muito tempo, aí no primeiro ciclo. A vaca fica prenha, você espera 9 meses, o bezerro nasce, você cria ele mais por 8, 9 meses. São quase 2 anos até você vender. Isso se você começou com a vaca. Enquanto isso, seu dinheiro está parado. Agora, na recria e engorda, a gente compra uma bezerra aí com 180 quilos, a gente trabalha por 6 a 8 meses, até ela atingir um peso de 330 quilos, ela já está recriada, pronta para venda. Ou a gente pode comprar uma novilha com 270 quilos e trabalha com ela por mais um tempo, aí mais uns 6 meses, até ela atingir 390. E aí você fez a finalização da recria e engorda. Ou você faz todo o processo, compra de 180 quilos, recria até 330, de 330 a 390 você faz a engorda. E esse processo completo deve demorar em torno de 12 meses, quando bem feito, quando bem estruturado, no manejo de pastagem, com suplementação assertiva. Entendeu como é que funciona? O giro é mais rápido. O dinheiro entra, você reinveste e o dinheiro entra de novo. É como um negócio de verdade, é uma engrenagem, é um giro. Não é como uma vaca que às vezes fica ali muito tempo sem você ter nenhum retorno. Então demanda um tempo de capital parado. E tem mais. Na recria engorda, você não precisa de tanto conhecimento em reprodução, em genética, em manejo reprodutivo. Você precisa saber comprar muito bem, você precisa saber suplementar bem, manejar os seus pastos e você precisa acompanhar os números. Isso é muito mais simples para quem está começando. Agora deixa eu te contar qual que é o maior erro que a gente vê nesses iniciantes. E a gente também lá atrás andou cometendo algum erro parecido. O erro é comprar errado. Você chega num leilão ou no vizinho e você fala com o produtor e você quer comprar barato.
quer comprar o animal mais barato possível. E aí você compra um animal que às vezes não tem uma boa genética, que pode estar com algum problema, tanto de casco, ele pode não ter aquele desempenho que você vai esperar, às vezes ele é muito leve, às vezes ele é muito novo, então ele não vai ganhar peso que deveria e você vai acabar perdendo dinheiro, vai ser um legítimo, barato que sai caro. E isso a gente aprendeu na marra. A gente já comprou animal ruim lá no início, achando que estava fazendo o melhor negócio porque estava muito barato. E no final, o barato saiu literalmente caro, muito caro. Então a primeira coisa que você precisa aprender é a comprar certo. Você precisa saber avaliar um animal, você precisa saber qual que é o peso ideal, qual é a condição corporal, se o animal está saudável, se o animal tem potencial de ganho de peso. Você tem que saber de onde você está comprando, fazer conta da logística, quanto que vai custar esse frete, da comissão. Então, precisa agregar tudo isso para que você não faça uma compra ruim e cara. Vou deixar um exemplo aqui que você vê. Esse gado aqui tem uma boa conformação, está com boa estrutura, está com os olhos brilhando, está com pelo bom. Isso é um animal que vale a pena você investir. Agora, aquele ali, com pelo um pouco opaco, com os olhos sem brilho, aquela barbela mais coladinha, aquela anca mais fina, isso tudo pode ser sinal de que esse animal não vai te trazer o desempenho esperado. E não tem problema se ele for de cor. Tem anelorado muito, mas muito bom mesmo, que às vezes desempenha melhor que o Nelore, que é o branquinho. O anelorado também traz bom desempenho para você. E a gente desenvolveu uma metodologia de compra que a gente ensina no nosso modelo, dentro do nosso curso. É um passo a passo bem claro. Como avaliar o animal, quais são os pontos que você precisa olhar. E quando você aprende isso, você não erra mais. Você compra certo, o animal ganha peso, como deveria. E aí você lucra. O segundo erro mais comum que a gente vê o tempo todo é a suplementação errada. Erra na transição, erra na fase, muitas vezes gasta demais, muitas vezes economiza demais. Muitas vezes eles falam, vou dar só sal, vou dar pouca ração. E aí o animal não ganha peso, ou ganha peso muito lentamente. E muitas vezes, sabe o que acontece? Eles querem substituir pasto por suplementação. Pasto é o principal alimento que seu gado precisa. A suplementação ela vem para complementar. Então não adianta você querer substituir os seus pastos com suplementação. Isso vai te gerar apenas muita demanda, pouco lucro, muito custo e às vezes você vai até desanimar aí com a atividade pecuária, ainda mais você que está começando. Você tem que entender o que tem que ser dado em cada fase e a gente tem protocolo para isso. E essa suplementação errada, acontece o quê? O animal não ganha peso, como a gente falou, ou ganha peso muito devagar, ou tem gente que ainda quer dar muita ração, quer forçar o animal a ganhar peso a qualquer custo e aí o animal acaba adoecendo, pode gerar um problema digestivo. Enfim, N problemas. Tem o seu passo a passo, tem a dosagem ideal. Essa suplementação ela tem que ser balanceada, ela precisa ser de acordo com o peso do animal, de acordo com a época do ano. Cada transição água seca, seca e água tem a sua suplementação específica. Se ela engorda é diferente da recria. E a gente usa uma metodologia muito bem clara e simples. A gente sabe exatamente quanto de proteína, quanto de energia, quanto de mineral cada animal precisa em cada fase. E a gente ajusta conforme o animal vai crescendo. Quando o animal está com seus 180 quilos, ele precisa de um tipo de suplementação. Ele é novinho, vai entrar a fase de recria, acabou de sair do peito da mãe. Quando ele está com seus 300, 330 quilos, ele precisa de outra suplementação. Porque aí ele vai se encaminhar para engorda, para venda. Ele precisa de energia para ganhar aqueles últimos quilos. Então, se você não fizer isso, você está jogando dinheiro fora. Se você estiver na seca, você tem que entender que tipo de pasto você ainda tem. Se está muito seco, se é só uma bucha, se você não tem nada. E aí, então, cada fase vai demandar um tipo de suplementação. Se você não observa tudo isso, você está jogando dinheiro fora. E a gente aprendeu isso. Foi na marra também, foi no dia a dia. A gente já deu suplementação que não era a mais indicada. A gente já deu ração demais, a gente deu suplementação de menos. Já perdeu um dinheirinho com isso. Mas quando a gente aprendeu a fazer o certo, quando a gente entendeu a nutrição que o animal precisa, o teor de proteína do capim, aí sim o negócio decolou. Os números começaram a fazer mais sentido. O animal começou a ganhar mais peso como deveria.
e o lucro começa a aparecer. E agora vem o terceiro erro, que é o mais grave. Muita gente não acompanha os números. Você compra o animal, você dá suplementação, mas você não sabe exatamente quanto que está te custando. Você não sabe qual que é o custo. Você não sabe quanto que custa por arroba, por quilo ganho. Você não sabe qual é a sua margem de lucro. Você vende o animal e acha que lucrou, porque naquela hora que você vendeu, caiu uma boa bolada de dinheiro no seu bolso. Mas, na verdade, você não sabe se lucrou ou se perdeu. E isso é fatal, porque se você não sabe os seus números, você não vai conseguir tomar a decisão certa, você não vai conseguir nem mudar o seu negócio, você não sabe se vale a pena vender agora ou esperar mais um pouco. Você não sabe se aquele fornecedor de suplementação está te cobrando justo ou se ele está cobrando algo que não deveria. Você não sabe nada, você está operando no escuro, com os olhos totalmente vendados. Então, tira essa venda dos seus olhos. E a gente tem um sistema muito claro por aqui. A gente registra tudo. Quanto custou o animal, quanto custou o frete, a comissão, quanto custou a suplementação, quanto custou aquela medicação ali do protocolo de entrada, tudo. E a gente sabe a cada mês quanto está custando manter esse animal aqui na propriedade, quanto que ele está ganhando de peso, eu preciso saber quanto tempo que ele vai ficar aqui, qual que é a projeção de lucro. Quando a gente vende, a gente já sabe exatamente quanto que vai lucrar. E a gente tem uma regra, não deixa o animal fazer aniversário na fazenda. O propósito é vender ele com menos de um ano, e até um ano no máximo. E saber disso fez toda a diferença no nosso negócio. Porque quando você sabe os seus números, você consegue escalar o seu negócio, você consegue tomar a decisão mais rápido, você consegue comprar mais animais, porque você sabe que vai lucrar ou que não vai lucrar se pagar determinado valor. Você consegue crescer. A gente saiu de 37 para praticamente 2.000 cabeças, porque a gente sempre soube os nossos números. Sempre, desde o começo. E a gente quer compartilhar com vocês a nossa história, porque a gente acredita que a sua história pode ser parecida. A gente começou ali com 37 cabeças, só 37. A gente tinha um capital limitado, na época era 50 mil, isso foi em 2013. A gente tinha muitas dúvidas, a gente tinha medo, mas a gente tinha o quê? Foco. A gente sabia o que queria e a gente sabia que recria e engorda era o caminho. E a gente começou a estudar, a gente começou a aprender, a gente errou, acertou, aprendeu com cada erro, aprendeu a comprar certo, como suplementar certo, como acompanhar os nossos números, como manejar os nossos passos. A gente cometeu erros? Claro que cometeu. Aprendemos com eles? Muito! E seguiu em frente. E a cada ciclo, a gente sempre reinvestia 100% do lucro. Não sacava nada, porque a gente tinha outra fonte de renda. Tudo que ganhava, a gente colocava de volta no negócio. E olha, a gente chegou até aqui porque é um negócio que gera renda, que gera lucro e que sustenta a família, que permite a gente sonhar grande, fazer viagens, fazer plano, liberdade financeira, geográfica. E o que a gente quer é que você também chegue lá. A gente quer que você tenha a mesma jornada, mas de uma forma até mais rápida, porque a gente está aqui para te ensinar. Esse foi o propósito da gente vir para a internet, ensinar o que fez sentido para nós e o que deu para nós esse sucesso. Então você também pode começar com pouco capital ou mudar a forma que você está trabalhando por aí. Você pode começar com 50, com 100, com 1.000. O importante é começar certo. Você erra com uma e erra com 1.000. É comprar certo, é suplementar certo, é manejar certo e acompanhar os seus números. Faz isso, reinveste o lucro e você vai crescer. Você vai chegar lá. Então, resumindo, se você quer começar na pecuária, se você quer mudar o jeito que você está fazendo todas as coisas aí, se você não está tendo o resultado que você deseja, se você quer um modelo que te dá retorno rápido, que permite você reinvestir, crescer, a Recria Engorda é o caminho. Você compra certo, suplementa certo, maneja certo, você acompanha os números e você lucra. É simples assim. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Porque tem muita coisa aí que você precisa aprender para que essas coisas aconteçam. Você precisa aprender a comprar, você precisa aprender a suplementar, a manejar seus passos, a dividir sua área em piquetes, a adubar a pasto. Você precisa acompanhar seus números. E é por isso que a gente criou o nosso curso Decola Pecuária. E no nosso curso, a gente te ensina passo a passo. A gente te mostra como comprar um animal, como avaliar, como saber se está bom, se está ruim. A gente te mostra a suplementação certa para cada fase, a
fazer o manejo das suas pastagens, qual a altura ideal para poder entrar e para sair. A gente te dá as planilhas prontas para você acompanhar os seus números. E a gente ainda tem o nosso software de gestão. Caso você queira, você pode se tornar assinante, que vai fazer todos esses cálculos de forma automática, que é o Pecuária Simples. E tem muito mais. A gente te dá acesso a uma comunidade de pecuaristas que estão na mesma jornada que você. Você não está sozinho. Você está rodeado de gente que quer crescer, que quer aprender, que quer lucrar. E a gente está aqui para te ajudar, para tirar suas dúvidas, para te orientar em todo esse processo, para que a sua pecuária também seja próspera e lucrativa. Então, se você quiser começar essa jornada e se você quer aprender ou modificar o que você está fazendo aí e quiser aprender com a gente, clica no link que está na descrição aqui do vídeo. Lá você vai encontrar o nosso curso completo, as nossas planilhas, o nosso software, todos os nossos produtos que a gente usa. E tudo o que você precisa para começar do zero e chegar aí nas suas 2.000 cabeças também, como a gente começou. E se você tem dúvida, se você quer saber mais, deixa um comentário aqui, logo aqui abaixo, que a gente lê todos os comentários. A gente responde, às vezes demora um pouco, porque são muitos, são milhares. Vamos crescer juntos, vamos lucrar juntos. Fica com a gente. Um forte abraço, pecuarista. Aqui ninguém fica para trás. Aqui a gente vive o que a gente está falando aqui e que a gente está te ensinando aí. Fiquem com Deus. Tchau.